O Antigo Egito é cheio de mistérios e curiosidades que vão muito além das pirâmides. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes que pouca gente conhece. Número 1. Egito verdejante. Um passado esquecido. O Egito nem sempre foi uma terra de areia escaldante. Durante a Era do Gelo, os desertos egípcio e do Saara eram uma vasta extensão verde, repleta de vegetação, árvores e lagos serenos. Os ancestrais dos egípcios antigos viviam como caçadores e agricultores em meio a essa paisagem exuberante, moldando os primeiros passos da civilização. Com o fim da Era do Gelo, o clima mudou drasticamente, transformando os campos férteis em um deserto árido. Foi então que homens, animais e a própria vida se voltaram ao abraço generoso do Nilo, o rio que se tornaria o berço da civilização egípcia. Número 2. O mistério da pedra ausente da Grande Pirâmide. A impressionante Grande Pirâmide de Gizé, uma das maravilhas do mundo antigo, guarda um enigma não resolvido: a ausência de sua pedra angular. No passado, esse topo era revestido por uma pedra calcária branca e brilhante que coroava a pirâmide, simbolizando a ligação entre a terra e os céus. Sua falta hoje alimenta teorias e mistérios sobre os objetivos espirituais e arquitetônicos da obra. Sem esse acabamento, a pirâmide parece incompleta, provocando ainda mais curiosidade sobre as intenções por trás da sua construção milenar. Número 3. Cabelos raspados e perucas, moda e proteção. Tanto homens quanto mulheres egípcios antigos adotavam a cabeça raspada como padrão estético e espiritual. Sobre o couro cabeludo, usavam perucas elaboradas, que eram muito mais que adereços de beleza. Protegiam contra o sol escaldante e expressavam identidade e status social. As perucas feitas com linho, cabelo humano ou lã variavam em tamanho e estilo. Além da estética, simbolizavam pureza, autocontrole e conexão com os deuses, enquanto a cabeça raspada reforçava um ideal de humildade diante das forças cósmicas. Número 4. Animais de estimação inusitados. Os egípcios não se limitavam a gatos e cães. Eles mantinham como animais de estimação criaturas exóticas como guepardos domesticados, babuínos, gazelas e aves diversas. Até leões e hipopótamos, em alguns casos, recebiam atenção especial. A presença desses animais refletia tanto status quanto religiosidade. A doninha, por exemplo, era valorizada por sua habilidade em enfrentar serpentes, e até o hipopótamo, uma criatura perigosa, era admirado por sua imponência e conexão espiritual com o Nilo. Número 5. Kemet, o verdadeiro nome do Egito. O nome Egito não era usado pelos seus antigos habitantes. Ele deriva do termo grego Aegyptos, por sua vez originado do nome do templo de Ptah em Mênfis. Os egípcios chamavam sua terra de Kemet, que significa terra negra, em referência ao solo fértil deixado pelas inundações anuais do Nilo. Esse solo escuro permitia o cultivo abundante e sustentava toda a população, contrastando fortemente com a areia clara do deserto que cercava a região. Número 6. Compartilhar comida com os mortos. No Antigo Egito, as tumbas não eram apenas locais de descanso final. Elas funcionavam como verdadeiras casas eternas para os mortos e seus espíritos. A estrutura da tumba incluía uma capela acessível, onde familiares e sacerdotes podiam visitar o falecido para prestar homenagens. Nessa capela, era costume oferecer alimentos, bebidas e presentes simbólicos ao espírito do morto, chamado Ka, como forma de nutrição espiritual. Embora esses alimentos não fossem consumidos fisicamente, acreditava-se que sua essência era absorvida pelo espírito. Os vivos também participavam desse momento, realizando refeições no local, especialmente durante o Festival do Vale, uma celebração tradicional que reunia famílias inteiras para honrar seus antepassados. Nessas ocasiões, os egípcios jantavam nas sombras da tumba, criando um ambiente de comunhão entre os mundos, vivos e mortos unidos em um ritual de lembrança, respeito e renovação. Número 7. Casamentos entre irmãos na realeza. Entre os faraós do Antigo Egito, casamentos entre irmãos ou meio-irmãos eram práticas comuns dentro da elite real. Esses casamentos não eram motivados por amor ou afeto, mas por interesses políticos e religiosos muito específicos. Ao unir irmãos em matrimônio, os egípcios buscavam preservar a linhagem divina do faraó e garantir que o poder permanecesse dentro da própria casa real. Além disso,
Essa prática reforçava a lealdade da rainha ao faraó e aos futuros herdeiros. Para muitas princesas, essas uniões também garantiam um casamento que, de outra forma, não ocorreria, já que não podiam se casar com homens fora da realeza. A crença religiosa também sustentava essa tradição, associando os casais reais a divindades como Ísis e Osíris, que, segundo os mitos egípcios, também eram irmãos e cônjuges. Apesar disso, essas uniões não eram obrigatórias. Algumas rainhas, como Nefertiti, alcançaram grande destaque mesmo sem laços sanguíneos com a família real. Número 8. Escravos não construíram as pirâmides. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, e que foi popularizado por escritores antigos como Heródoto e por produções cinematográficas, as pirâmides do Egito não foram construídas por escravizados. Pesquisas arqueológicas modernas revelaram que os imponentes monumentos, como a Grande Pirâmide de Gizé, foram erguidos por uma força de trabalho formada por trabalhadores livres e bem organizados. Estima-se que cerca de 5.000 operários permanentes trabalhavam o ano inteiro, com o apoio de até 20.000 trabalhadores sazonais, recrutados através de um sistema de corveia nacional. Esses homens recebiam moradia, alimentos e assistência médica, tudo fornecido em acampamentos construídos próximos ao local das obras. Eles serviam por períodos de 3 a 4 meses, retornando às suas casas ao final do serviço. Essas descobertas desmentem a ideia de trabalho forçado em massa e mostram que as pirâmides foram fruto de um esforço nacional coordenado e respeitado. Número 9. Babuínos, os ajudantes improváveis da lei. Os antigos egípcios tinham uma relação surpreendentemente prática com os babuínos, que iam muito além de animais exóticos ou de companhia. Em registros artísticos e literários, esses primatas aparecem realizando uma série de tarefas úteis para os humanos. Eles eram treinados para ajudar na colheita de frutas, participar da produção de cerveja e até em atividades festivas, como danças durante celebrações religiosas. Mas o mais curioso é que, em determinadas situações, os babuínos também eram usados na captura de criminosos. Uma famosa obra de arte retrata um mercado onde um ladrão tenta fugir da autoridade, mas é perseguido e mordido por um babuíno treinado. Esse episódio, embora pareça cômico, revela o alto nível de domesticação e utilidade que esses animais tinham na vida cotidiana do Egito Antigo, sendo verdadeiros instrumentos da ordem e da produtividade social. Número 10. Cerveja, bebida sagrada e alimento diário. Para os egípcios, a cerveja não era apenas uma bebida recreativa. Ela era um alimento básico, consumido diariamente por todas as camadas da sociedade. O processo de produção era complexo e envolvia a maltagem parcial de cevada e trigo espelta, transformando os amidos em açúcares fermentáveis. Essa mistura era então triturada e cozida, dando origem a um líquido espesso conhecido como mosto, que era saborizado com ingredientes como tâmaras e ervas como o tomilho. O mosto era fermentado em grandes jarros de barro até se transformar em cerveja. O resultado era uma bebida densa, nutritiva e energética, essencial não só para o sustento físico, mas também carregada de significados espirituais. A cerveja era oferecida aos deuses, usada em rituais religiosos e considerada um elo entre os mortais e o mundo divino. Assim, beber cerveja era um ato cotidiano com valor sagrado no Egito Antigo. Número 11. Crocodilos mumificados como oferendas religiosas. No imaginário espiritual do Antigo Egito, os crocodilos não eram apenas criaturas temidas. Eram também venerados como símbolos de fertilidade, força e proteção. Ligados ao deus Sobek, que possuía a cabeça de crocodilo, esses animais sagrados eram muitas vezes mumificados e depositados em templos como oferendas devocionais. O processo de mumificação era cuidadoso. Os crocodilos eram envolvidos com faixas de linho finamente trabalhadas, e alguns até recebiam adornos de joias, dependendo do status da oferenda. Eles eram então colocados em locais sagrados como verdadeiras relíquias, guardando uma função religiosa de proteção e prosperidade. Em regiões como o Fayum, crocodilos vivos eram mantidos em tanques cerimoniais e tratados com grande reverência, como manifestações vivas do deus Sobek. Esses rituais mostram a complexidade da relação dos egípcios com a natureza, onde até os animais mais perigosos podiam se tornar símbolos de bênção e poder divino. Número 12. A curiosa pasta de dentes egípcia. Muito antes do surgimento da escova de dentes moderna, os egípcios já se preocupavam com a saúde bucal.
e criaram uma mistura rústica e engenhosa para manter dentes e gengivas em boas condições. Essa pasta de dente ancestral incluía ingredientes inusitados: casco de boi moído, cinzas, cascas de ovos queimadas e pedra-pomes. Tudo isso era transformado em pó, misturado com água e aplicado diretamente nos dentes com o dedo. Embora possa parecer pouco higiênico ou desagradável hoje em dia, esse método demonstrava um notável senso de higiene oral para a época. A mistura ajudava a remover impurezas, proteger as gengivas e manter os dentes limpos. Mesmo sem acesso a produtos modernos, os egípcios já compreendiam a importância da saúde bucal e, com criatividade, desenvolveram uma solução eficaz com os recursos que tinham à disposição. Número 13. Jogos de tabuleiro, diversão com significado. Os egípcios antigos não apenas trabalhavam e adoravam deuses. Eles também se divertiam, e os jogos de tabuleiro ocupavam um papel importante em sua vida social e espiritual. Um dos jogos mais populares da época era o Senet, considerado por muitos como o ancestral dos jogos modernos de tabuleiro. Jogadores se enfrentavam em um tabuleiro dividido em 30 casas, movendo suas peças conforme o lançamento de pequenos bastões ou dados rudimentares. Mais do que lazer, o Senet carregava significados espirituais. Acreditava-se que o jogo representava a jornada da alma pelo mundo dos mortos, enfrentando obstáculos e buscando a eternidade. Não por acaso, o faraó Tutancâmon foi enterrado com um tabuleiro de Senet de alta qualidade, descoberto intacto em sua tumba em 1922. Esse objeto sagrado era um lembrete de que, para os egípcios, o entretenimento também era uma forma de se preparar para o além. Número 14. Tatuagens femininas com poder espiritual. A tatuagem, prática hoje associada à arte corporal e à estética, também era presente no Antigo Egito, especialmente entre as mulheres. Há evidências arqueológicas de que as egípcias praticavam tatuagens há mais de 4.000 anos, e essa tradição estava carregada de significados espirituais e protetores. Múmias femininas da época do Império Médio foram encontradas com tatuagens formadas por pontos, linhas e espirais, geralmente localizadas na parte inferior do abdômen, seios e coxas. Esses desenhos tinham funções simbólicas, muitas vezes ligadas à fertilidade, proteção durante a gravidez e devoção religiosa. Em representações artísticas, sacerdotisas e dançarinas sagradas aparecem com marcas semelhantes, indicando que o corpo tatuado era também um canal de poder. Assim, as tatuagens no Egito não eram apenas decoração, elas eram instrumentos de conexão com o divino, amuletos vivos desenhados na pele. Número 15. Maquiagem. Proteção, beleza e espiritualidade. No Antigo Egito, a maquiagem era muito mais do que um enfeite. Era um item essencial do cotidiano, usado tanto por homens quanto por mulheres, com finalidades práticas, espirituais e sociais. Um dos principais focos era a região dos olhos, que recebia um delineado intenso feito com uma substância escura chamada kohl, produzida a partir de uma mistura de galena triturada, um mineral de chumbo, fuligem e óleo vegetal. Essa pintura protegia contra os raios solares intensos, afastava insetos e era considerada um amuleto contra o mal olhado. Além disso, os egípcios também usavam sombra verde feita de malaquita, um mineral brilhante, para destacar o olhar. Como desodorantes, preparavam fórmulas naturais à base de flores, ervas e óleos aromáticos. A maquiagem egípcia era uma fusão de ciência, religião e estética, demonstrando como a aparência também era parte da saúde e da espiritualidade. Número 16. O papiro. Inovação que moldou a escrita. Muito antes da invenção do papel, os egípcios já haviam desenvolvido um meio prático e durável para registrar informações. O papiro. Fabricado a partir da planta aquática de mesmo nome, que crescia nas margens do Nilo, o papiro era produzido ao cortar tiras finas da polpa do caule, colocadas lado a lado em duas camadas cruzadas, depois prensadas, secas ao sol e alisadas. Esse processo resultava em folhas leves, flexíveis e fáceis de escrever, que podiam ser unidas para formar rolos. A técnica de fabricação era tão valiosa que os egípcios a mantinham em segredo, garantindo um monopólio na produção de documentos por séculos. O papiro era utilizado em tudo: textos sagrados, contratos, cartas e registros administrativos. Sua versatilidade fez dele um dos maiores legados da civilização egípcia, influenciando culturas vizinhas e permitindo que boa parte da história do Egito chegasse até nós.
Número 17. Vasos canópicos, guardiões dos órgãos eternos. Durante o processo de mumificação, os egípcios removiam cuidadosamente os órgãos internos do corpo do falecido, não apenas para preservar o cadáver, mas também para protegê-lo espiritualmente no além. Esses órgãos eram colocados dentro de vasos canópicos, recipientes especiais que evoluíram ao longo dos séculos. No início, eram potes simples de barro, mas com o tempo passaram a ser ricamente decorados e assumiram formas simbólicas. Sob o domínio ptolomaico, cada vaso foi associado a um dos 4 filhos de Horus, divindades protetoras. Cada filho guardava um órgão específico. Hapi, com cabeça de babuíno, protegia os pulmões. Duamutef, com cabeça de chacal, protegia o estômago. Imset, com cabeça humana, cuidava do fígado. E Quebersenuef, com cabeça de falcão, guardava os intestinos. Esses vasos eram enterrados ao lado da múmia, ou dentro de urnas sagradas, simbolizando a preservação espiritual e a esperança de renascimento. Número 18. Faraós obesos e a realidade por trás das estátuas. Embora as representações artísticas mostrem os faraós com corpos esbeltos e postura imponente, a realidade física de muitos reis egípcios era bem diferente. Exames modernos em múmias reais revelaram que vários faraós sofriam com sobrepeso, problemas de saúde e até queda de cabelo. Isso se devia principalmente à dieta rica em pão, mel, vinho e cerveja, alimentos calóricos consumidos com frequência nas cortes. Um dos exemplos mais notáveis é a rainha Hatshepsut, que governou no século XV a.C. Apesar de ser retratada como uma mulher atlética e vigorosa, registros forenses mostram que ela apresentava sinais de obesidade e enfermidades crônicas. Esses achados revelam a distância entre a imagem idealizada dos reis e sua realidade humana, e mostram como a arte egípcia era usada como uma ferramenta de propaganda, exaltando a figura do faraó como divino e invencível, mesmo quando o corpo dizia o contrário. Número 19. O mistério da morte de Tutancâmon. A vida do jovem faraó Tutancâmon foi curta, mas sua morte permanece um dos maiores enigmas da arqueologia. Embora muitos acreditem que ele tenha morrido por causas naturais ou por complicações genéticas, alguns egiptólogos levantam uma teoria intrigante: uma mordida de hipopótamo durante uma caçada. Os egípcios tinham o hábito de caçar esses animais gigantes por esporte e prestígio, e há representações do próprio Tutancâmon lançando arpões, possivelmente contra hipopótamos. Esses animais, apesar de parecerem pacíficos, são extremamente perigosos e territoriais. Uma mordida seria fatal. A hipótese se baseia em traumas encontrados em seus restos mortais, que poderiam estar ligados a um ataque. Assim, a morte do faraó menino pode ter sido o trágico resultado de uma prática aristocrática comum, um acidente causado por um dos animais mais temidos do Nilo. Número 20. O enigma do nariz da Grande Esfinge. A Grande Esfinge de Gizé, com seus impressionantes mais de 70 metros de comprimento, guarda um dos mistérios mais discutidos da arqueologia: o desaparecimento de seu nariz. Por muito tempo circularam lendas de que soldados de Napoleão teriam usado a esfinge como alvo de tiro, destruindo seu nariz. No entanto, registros anteriores à campanha de Napoleão já mostram a esfinge sem essa parte do rosto, o que indica que o dano ocorreu muito antes. Pesquisadores sugerem que o desaparecimento foi causado por erosão natural combinada com atos de iconoclastia, prática de destruir símbolos religiosos em períodos de transição cultural ou religiosa. A falta de provas sólidas e o mistério em torno do rosto danificado continuam a alimentar especulações e teorias diversas. Ainda assim, a esfinge permanece como um símbolo de resistência do tempo, mesmo sem o nariz. Número 21. Cleópatra e o poder das palavras. Muito mais do que uma rainha famosa por sua beleza, Cleópatra VII foi uma mulher de inteligência rara e habilidades diplomáticas extraordinárias. Um dos traços que mais impressionam os historiadores é o seu domínio de vários idiomas, algo incomum até mesmo entre os nobres da época. Ela falava fluentemente egípcio, grego, latim e possivelmente outras línguas locais e estrangeiras. Graças a essa habilidade, Cleópatra conseguia dialogar diretamente com seu povo, com líderes vizinhos e com grandes nomes da política romana, como Júlio César e Marco Antônio. Essa capacidade de comunicação lhe deu vantagem estratégica em negociações, alianças e disputas de poder. Ao contrário de outros membros da dinastia ptolomaica, que nem sequer falavam egípcio, ela abraçou a cultura local.
solidificando seu papel como líder legítima. Sua eloquência e inteligência política ajudaram a consolidar seu legado como uma das figuras mais poderosas e enigmáticas da história. Número 22. Amuletos mágicos e hieróglifos encantados. No Antigo Egito, os hieróglifos não eram apenas escrita, eram símbolos mágicos com poder espiritual. Esses caracteres podiam ser gravados em amuletos e talismãs, usados para proteção, cura e bênçãos. Eles eram inseridos em encantamentos para invocar a ajuda dos deuses ou afastar maldições. Os egípcios acreditavam que o próprio ato de escrever um hieróglifo liberava seu poder. Essa crença reforça como, para eles, linguagem, imagem e espiritualidade estavam entrelaçadas de forma profunda e inseparável. Número 23. Dentistas do Antigo Egito. Pioneiros da estética. Muito antes da odontologia moderna, os egípcios já buscavam sorrisos perfeitos. A odontologia estética no Antigo Egito incluía procedimentos inovadores, como o uso de fios de ouro para amarrar dentes soltos e até substituições com dentes de animais ou humanos. Esses métodos rudimentares demonstram não apenas um conhecimento prático da saúde bucal, mas também uma preocupação com a aparência. O desejo por um sorriso bonito atravessava o tempo e refletia um valor cultural que unia saúde, estética e status. Número 24. Tumbas cheias de truques. Com o aumento dos saques, os egípcios desenvolveram armadilhas engenhosas para proteger os mortos e seus pertences. Algumas tumbas continham portas falsas, câmaras ocultas e corredores labirínticos criados para confundir e frustrar ladrões. Esses truques arquitetônicos ajudavam a preservar objetos preciosos e, acima de tudo, garantir o descanso eterno dos falecidos. As portas falsas, decoradas com símbolos religiosos, atraíam os ladrões para o lado errado, enquanto o verdadeiro túmulo permanecia escondido, protegido pela astúcia dos construtores. Número 25. Cones perfumados nas festas egípcias. Durante celebrações e cerimônias, os egípcios usavam cones perfumados feitos de ceras e óleos aromáticos colocados sobre a cabeça. À medida que o calor do corpo derretia os cones, fragrâncias doces eram liberadas lentamente no ar, criando uma atmosfera refinada e agradável. Além de perfumar, esses cones ajudavam a refrescar o corpo e serviam como símbolos de luxo, elegância e bom gosto. Eram mais que adereços. Eram parte da experiência sensorial sofisticada dos eventos sociais do Antigo Egito. Número 26. O teste de gravidez com grãos. As egípcias desenvolveram uma técnica peculiar para prever uma gravidez. Elas molhavam sementes de cevada e trigo com sua urina e aguardavam para ver quais brotavam. Se a cevada germinasse, era sinal de que o bebê seria menino. Se o trigo crescesse, seria menina. Se nada crescesse, a mulher não estaria grávida. Embora pareça superstição, testes modernos sugerem que havia certa eficácia, já que os hormônios presentes na urina podem de fato influenciar a germinação. Número 27. As abelhas como símbolo divino. No Egito Antigo, as abelhas eram consideradas criaturas sagradas. Representavam ordem, produtividade e estavam ligadas ao deus Sol-Ra. Os faraós usavam a imagem da abelha como símbolo de autoridade, e acreditava-se que as lágrimas de Ra, ao tocar o chão, se transformavam em abelhas. A presença dessas criaturas em artefatos, sarcófagos e roupas reais simbolizava poder, pureza e uma conexão espiritual com o divino. O mel era valorizado como um dom celestial, associado à abundância e à saúde. Número 28. O primeiro tratado de paz da história. Em 1258, a.C., egípcios e hititas assinaram o Tratado de Kadesh, após anos de conflitos. Esse acordo diplomático encerrou as batalhas entre os dois povos e estabeleceu uma aliança duradoura. O tratado foi gravado em pedra e destaca-se como um dos mais antigos documentos de paz conhecidos. Ele mostra que, mesmo em tempos antigos, o diálogo e o entendimento mútuo já eram vistos como caminhos legítimos para resolver disputas e manter a ordem. Número 29. A Terra Preta e a Terra Vermelha. Os egípcios dividiam seu território entre Kemet, a Terra Preta, e Desret, a Terra Vermelha. Kemet representava as terras férteis às margens do Nilo, ideais para a agricultura e criação de gado. Já Desret era o deserto escaldante, inóspito e espiritual, onde poucos ousavam viver. A transição entre uma e outra era marcante. Uma pessoa podia caminhar com um pé na Terra Negra e outro na Terra Vermelha.
Essa divisão refletia a dualidade essencial da vida egípcia: fertilidade versus aridez, vida versus morte. Número 30. As pirâmides como portais espirituais. Embora existam teorias fantasiosas sobre o propósito das pirâmides, como a ideia de que serviam para a irrigação solar, a realidade é que elas eram túmulos reais. Erguidas na margem ocidental do Nilo, alinhadas ao pôr do sol, as pirâmides simbolizavam a jornada do faraó para o outro mundo. Elas representavam a descida da luz divina à terra, conectando o monarca à eternidade. Cada pirâmide era um monumento à vida após a morte e à união cósmica entre o rei e os deuses. Número 31. Imhotep, o verdadeiro arquiteto das pirâmides. Muito antes de se tornar personagem de filme, Imhotep foi uma figura real e brilhante do Antigo Egito. Ele era sacerdote, médico, arquiteto e o responsável pelo projeto da pirâmide de Djoser, a primeira pirâmide em degraus. Por suas contribuições, foi mais tarde venerado como deus da sabedoria e da medicina. Diferente da ficção, Imhotep não possuía poderes místicos nem foi amaldiçoado, mas sim celebrado como um dos maiores gênios da civilização egípcia. Número 32. Servos enterrados vivos. Nos primeiros tempos do Egito, era comum que servos fossem enterrados vivos junto com o faraó. Acreditava-se que eles continuariam a servi-lo no outro mundo. Com o passar do tempo, essa prática cruel foi substituída por shabtis, pequenas estatuetas de barro que representavam os servos e que, segundo a crença, ganhariam vida na eternidade para cumprir tarefas. Essa substituição revelou uma evolução nos costumes e uma abordagem mais simbólica do serviço espiritual após a morte. Número 33. A balança do coração. Nem todos os egípcios acreditavam que iriam para o paraíso. Para entrar no mundo dos mortos, era preciso que o coração da pessoa fosse mais leve que a pena da verdade, em julgamento realizado por Anubis. Se o coração fosse mais pesado, indicava pecado, e seria devorado por Emmet, um monstro com cabeça de crocodilo. Caso o julgamento fosse favorável, a alma era conduzida até Osíris. Além disso, os egípcios acreditavam que a verdadeira imortalidade só era garantida se o nome da pessoa fosse lembrado. Por isso, criminosos tinham seus nomes apagados da história. Uma morte eterna. Número 34. O calendário solar do Egito. O calendário que usamos hoje tem raízes no Antigo Egito. Os egípcios criaram um sistema baseado no ciclo solar de 365 dias, para prever as inundações do Nilo, fundamentais para a agricultura. Eles dividiam o ano em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias extras chamados dias epagômenos, dedicados aos deuses. Esse modelo influenciou outras civilizações, como os gregos e romanos, moldando o calendário moderno. Número 35. Travesseiros de pedra. Pode parecer desconfortável, mas os egípcios dormiam com travesseiros feitos de pedra, madeira ou cerâmica. Esses suportes erguiam a cabeça e mantinham o pescoço alinhado, ajudando a manter o penteado e evitando insetos. As classes mais altas usavam travesseiros decorados e esculpidos com cenas religiosas, enquanto os mais simples utilizavam peças mais rústicas. Além de utilitários, esses objetos refletiam status, estética e a engenhosidade da cultura egípcia. Número 36. O idioma perdido do Egito. A língua egípcia antiga desapareceu gradualmente após a ascensão do grego, do latim e do árabe. Mudanças religiosas e políticas apagaram os vínculos com o passado pagão. Por séculos o idioma ficou inativo, até que a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, permitiu que estudiosos decifrassem os hieróglifos e reconectassem o mundo moderno à civilização egípcia antiga. Número 37. Gatos sagrados e protegidos. Os gatos eram reverenciados no Egito. Protetores naturais contra cobras e ratos, simbolizavam segurança doméstica. A deusa Bastet, com cabeça de felina, era guardiã da casa e da fertilidade. Matar um gato era um crime grave, punido com a morte. Quando um gato da família morria, os donos raspavam as sobrancelhas em sinal de luto e realizavam cerimônias de sepultamento. Muitos felinos foram mumificados para acompanharem seus donos no além. Número 38. O faraó herege Akhenaton. O faraó Akhenaton rompeu com séculos de politeísmo ao adotar o culto exclusivo ao deus solar Aton. Ele fechou templos, puniu sacerdotes e mudou a capital para Amarna. Após sua morte, seus sucessores restauraram o antigo panteão,
derrubaram seus monumentos e apagaram seu nome das inscrições. Seu reinado marcou uma tentativa única de monoteísmo em uma cultura tradicionalmente politeísta. Número 39. Faraó significa grande casa. Ao contrário do que muitos pensam, o título faraó não significava rei, mas sim grande casa, em referência ao palácio real. Com o tempo, o termo passou a designar o governante em si. Os egípcios viam seus faraós como deuses encarnados, representantes vivos de Horus na terra, com poder divino e autoridade absoluta. Número 40. O Egito sem açúcar. O açúcar ainda não era conhecido no Antigo Egito. Em vez disso, eles usavam mel para adoçar pães, bebidas e doces. O açúcar só se espalhou pelo mundo após as conquistas de Alexandre, o Grande, quando mercadores indianos levaram a cana-de-açúcar para o Mediterrâneo. Até lá, o mel era o ouro doce dos egípcios. Se algum desses fatos te deixou de queixo caído, ou se você conhece outros que não apareceram por aqui, compartilhe com a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!